Em algum momento da sua vida, você já deve ter se deparado com algumas imagens históricas do campo de concentração de Auschwitz, que fica no interior da Polônia. Quem é fã de história, de certo, deve saber que durante quase todos os períodos históricos existiram locais de repressão, violência e tortura. E na Argentina não foi diferente. Dentre os anos de 1976 até 1983. Assim como Auschwitz na Polônia, em Buenos Aires, no meio de uma cidade, existiu um campo de violência e tortura. E Auschwitz, enquanto estava no meio rural, esse local, que era chamado de ESMA, estava no centro da cidade, perto de aeroporto, perto de metrô. O atual espaço Memória e Direitos Humanos foi, durante os anos 70 e 80, a Escola Superior da Armada. Era uma escola que tinha como objetivo formar militares nas áreas da engenharia e da mecânica. Porém, nos anos da ditadura, essa escola ela foi transformada num centro clandestino, onde aqueles presos políticos eram levados para serem torturados e mortos. Lembrando, a ditadura militar argentina dura 7 anos, mas teve um soldo de desaparecidos que chegou até 30 mil pessoas. Esse local, que hoje em dia é um museu, fica, como eu já disse, no centro de Buenos Aires e assustava ainda mais por, no meio de uma localidade movimentada, acontecerem tantas atrocidades durante tantos anos, ter conseguido ficar sob essa égide do obscurantismo e da violência. E não pensem vocês que durante os 7 anos de ditadura, de violência e repressão, as atividades escolares paralisaram na ESMA. Não. Os militares continuaram estudando mecânica e engenharia. Na parte de cima da ESMA, os presos políticos eram levados e eram deixados lá. Eu vou explicar melhor como isso acontecia. E na parte de baixo existia um espaço que era chamado Cassino dos Militares, ou Cassino dos Oficiais, onde eram feitas as sessões de tortura. Cerca de 85% dos presos políticos eram jovens entre 17 a 35 anos. Eram pessoas que geralmente eram contra o governo, a política vigente. Esses jovens, eles eram capturados a qualquer horário do dia, da noite. Eles eram levados para a ESMA, como eu já falei, que ficava no centro e ainda fica no centro de Buenos Aires. Eles eram colocados neles um capuz, por isso eles eram chamados de encapuchados, e eles eram levados para a parte superior do prédio. E lá em cima, eles continuavam encapuchados, encapuzados. Eles eram direcionados a uma espécie de colchão, de colchonete de 70 centímetros, e lá ficavam encapuzados por dias, por meses ou até por anos. Eu não preciso nem dizer como eram as condições de higiene e de alimentação. As sessões de tortura eram acompanhadas por médicos que ficavam ali para verificar os sinais vitais desses presos. E havia um detalhe muito sórdido. Os oficiais, os militares, eles costumavam colocar música muito alta para que os presos no terceiro piso do prédio não escutassem os gritos de terror que aquelas pessoas que estavam sendo violentadas faziam. Aqueles que não conseguiam sobreviver às sessões de tortura eram mortos, seus corpos eram queimados e eles eram enterrados pelo jardim da ESMA. Cerca de 250 pessoas conseguiram sair da ESMA, mas não existe uma explicação lógica com uma exatidão para definir por que essas 200 e poucas pessoas foram liberadas enquanto tantas outras foram mortas. Basicamente, cerca de 5.000 pessoas passaram pela ESMA. Algumas pessoas, aquelas que não eram mortas ali no centro clandestino de repressão, elas eram levadas para os voos da morte. E como aconteciam esses voos da morte?
Os médicos que ali viviam injetavam nessas pessoas um sedativo muito forte chamado pentotal. Essas pessoas perdiam a consciência, elas eram levadas para os aviões de pequeno porte e os aviões iam sobrevoar o Oceano Atlântico ou o Rio da Prata. E ali essas pessoas, elas eram jogadas por uma altura que eu não vou saber mensurar agora, mas uma altura imensa. E logo com a queda, elas já morriam com a queda. Eram tantos corpos e tantos corpos que chegou um determinado período entre esses 7 anos que todos os dias chegavam corpos nas praias do Uruguai. Para vocês terem noção, a partir de 1977, várias mães de jovens que haviam desaparecido começam a se reunir em frente à Casa Rosada e fundam a associação Madres de la Plaza de Mayo, Mães da Praça de Maio. Elas iam para lá para reivindicar a investigação, o destino de seus filhos, mas como elas teriam essa investigação se o próprio Estado era um Estado ditatorial, era um Estado que não iria conceder essa investigação às mães? Então, cerca de 500 mulheres embaraçadas, ou seja, 500 mulheres grávidas foram capturadas e foram levadas para a ESMA e lá elas deram à luz. Sem contar dos abusos que elas sofreram antes de dar à luz. Dentre essas 500 crianças, dentre esses 500 bebês, a maioria deles eram dados a familiares de oficiais. Outros eram deixados em orfanatos, em igrejas, e assim perdiam a sua identidade. E essas mães que pariam, que davam à luz a esses filhos, antes delas serem mortas, os oficiais obrigavam elas a escrever uma carta para as suas mães, para os seus familiares, dizendo que elas estavam bem, que elas tinham mudado de país, que elas estavam trabalhando, que elas não iriam voltar para a Argentina, sendo que elas estavam ali escrevendo para a família e elas estavam dentro do seu próprio país. E esse movimento, e logo após o final do período ditatorial argentino, o governo argentino entra com uma investigação muito forte junto com as mães da Praça de Maio, que a partir dos anos 90 se tornaram avós, e 129 pessoas que hoje já beiram seus 40 e poucos anos conseguiram resgatar a sua identidade. Bom, esse vídeo ele não tem a intenção de mensurar qual regime ditatorial foi o mais violento. De longe, não existe como mensurar. Portanto, não vou discutir sobre ideologias e conceitos políticos, mas eu quero deixar essa semente para todos vocês que estão assistindo esse vídeo, para a gente estar pensando realmente quando aquele parente fala: nossa, mas como era bom no período da ditadura. Nossa, mas a ditadura militar foi realmente muito boa. Não. Nós, como seres humanos, a gente tem o direito, na verdade, a gente tem o dever de corrigir essas pessoas e de consertar, de acabar com essa ideia ilusória de que com a violência do Estado nós conseguimos um progresso. É essa mensagem. Eu espero que vocês pesquisem mais sobre o assunto e que nós tenhamos essa capacidade crítica de entender que todos nós merecemos uma democracia saudável e que regimes ditatoriais, eles realmente não combinam mais com os nossos dias.